Calorimetria. Bem, para a gente poder estudar calorimetria, né? Que é o estudo da medida da quantidade de calor, estudo da medida do calor, nós precisamos primeiro definir calor e temperatura. Ok? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é? O calor ou a temperatura? Veja que o calor é a transmissão de uma energia de um ponto para o outro. É a energia fluindo de um ponto para o outro. Agora, de onde vem essa energia? Essa energia vem da cinética das moléculas médias de uma determinada substância, de um determinado corpo. Então, a energia cinética média das partículas, das moléculas de uma determinada substância, determinado corpo, me dá uma coisa que se chama temperatura. Então, vejam, quando eu tenho uma variação da energia cinética média de um corpo, eu estou variando a minha temperatura. Então, se dois corpos tiverem a energia cinética média, o valor da energia cinética média diferente, eles têm temperaturas diferentes. E eles tendo temperaturas diferentes, eles vão gerar condições para o aparecimento de quem? Do calor. Então, o calor é uma energia em trânsito, passando de um corpo para o outro. Então, a maneira certa de a gente escrever isso aqui é temperatura e em seguida a gente coloca calor. Ok? Sem uma variação da temperatura, nós não temos o que? O calor. Para existir o calor, a gente tem que ter uma variação de temperatura, né? Dois corpos com a mesma temperatura, não há transmissão de energia. A gente não vai ter o que? Calor. Essa é a diferença entre temperatura e calor. Então, o que é a temperatura? Temperatura é energia cinética média das partículas. E o que é o calor? O calor é a energia em trânsito. Então, olha só, olhem para esse recipiente aqui. Nesse recipiente, eu tenho uma quantidade de partículas, tá? Vamos falar moléculas. Ela está se movendo dentro do recipiente. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada molécula dessa tem uma velocidade, ok? Se eu somar a velocidade delas e dividir pela quantidade de moléculas que eu tenho, eu vou ter uma média, não é? Dessas velocidades. Eu vou ter a média da energia cinética. Quanto maior for essa média, maior é a minha temperatura. Então, é assim que a gente define temperatura. É a energia cinética média das partículas, ok? Então, se essas partículas se agitam mais, elas aumentam a velocidade. Por consequência, elas vão aumentar o quê? A energia cinética média, que vão aumentar a média dessas energias, né? De cada uma aqui, aumentar a média dessa energia. E a energia cinética é a velocidade, ok? E o calor é o que? Provocado por esta variação de energia cinética. Quando eu vario a energia cinética, eu tenho o calor. Então vamos lá para o que interessa para a gente aqui, né? Que é trabalhar com a quantidade de calor. Então a gente já definiu que calor é energia em trânsito e a gente viu que para que o calor tenha a possibilidade de existir, para que o calor exista, é necessário que eu tenha
diferença na temperatura dos corpos, né? Esse primeiro caso aqui, ó, esse corpo A e esse corpo B, eu disse que eles têm a mesma temperatura. Então, nesse caso aqui, não há calor. Ok? Nesse caso de baixo, o corpo A e o corpo B, eles possuem temperaturas diferentes. Eu botei duas condições, tá? Na primeira condição, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Ou na segunda condição, a temperatura de A é menor do que a temperatura de B. Tanto no caso quanto no outro, eu tenho diferença de temperatura. Isso é o suficiente para que eu tenha o quê? Calor. Então, aqui eu não tenho a transmissão de calor de um corpo para o outro, tá? Já aqui tenho transmissão de calor do corpo A para o corpo B e do corpo B para o corpo A. E o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. O calor é liberado pelo corpo mais quente e o calor é absorvido pelo corpo mais frio. Então, o que um perde, o outro ganha. A energia, ela é transferida. Então, o calor é a transferência de energia de um ponto para o outro. A energia não deixa de existir. O que é que acontece com ela? Ela é transferida. Ela sai de um ponto e vai para o outro. Se eu estiver trabalhando com esse primeiro caso aqui, ó, temperatura de A maior do que a temperatura de B, então a minha energia está fluindo de A para B. Eu estou perdendo uma quantidade de energia, porém, alguém está ganhando. Quem é que está ganhando? O corpo B. Já no segundo caso, onde a temperatura de A é menor do que a temperatura de B, a energia flui do corpo B para o corpo A. Então, calor é energia em trânsito e a energia tem o trânsito sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura. Então, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura e, por consequência, eles não vão trocar calor. Então, dois corpos com temperaturas diferentes trocam calor até atingirem o equilíbrio térmico. Aqui eu tenho o corpo A e o corpo B. O corpo A tem uma temperatura maior do que do corpo B. Então, aqui eu vou ter troca de calor? Vou, né? Já que eles não estão no equilíbrio térmico. Então, para que eu troco o calor? Para atingir o equilíbrio térmico, ok? Neste outro caso, o meu corpo A tem uma temperatura menor do que do corpo B, ok? A temperatura não é maior, é menor. Mas isso não é diferencial da temperatura aqui, ó, que é maior do que a temperatura de B, não é? A condição é a mesma, porque eu tenho uma diferença de temperatura. O que eu tenho que ver é se as temperaturas são diferentes. Como as temperaturas são diferentes, vai haver troca de calor. Até quando? Até eles atingirem o equilíbrio térmico. E como a gente viu anteriormente, a quantidade de calor que um perde, o outro ganha. A quantidade de calor liberado por um é absorvido pelo outro. Então, podemos dizer que a somatória da quantidade de calor liberado mais a somatória da quantidade de calor absorvido é igual a zero, ok? Quando eu somo a quantidade de calor que um perdeu, ou seja, que um liberou, com a quantidade de calor que o outro ganhou, ou seja, absorveu, isso dá igual a zero. Por que isso vai dar igual a zero? Pelo seguinte, todo corpo que perde calor, o calor liberado terá um valor menor do que zero. E todo corpo que ganha calor, o calor absorvido, terá um valor maior do que zero. Então, se esse corpo aqui
perdeu 2 calorias, ele perdeu menos 2, porque o valor que o corpo perde é escrito de forma negativa. E se ele perdeu, quem foi que ganhou? O B. Então B vai ganhar mais 2. Né? O valor que o corpo ganha, absorve, é escrito de forma positiva. Então quando eu somar o menos 2 mais 2, vai dar 0. Ok? Aí, a partir desse momento, eles atingirão o equilíbrio térmico e eu não vou ter mais troca de calor. Então, um corpo vai liberando calor, o outro vai absorvendo, até que a soma dessas quantidades de calor liberado e absorvido dá igual a quanto? A 0. Eu posso ter mais de 2 corpos havendo troca de calor? Pode ter inúmeros corpos. Mas o importante é o que um vai perdendo, o outro vai ganhando. O que um vai perdendo, o outro vai ganhando. Até quando? Até eles atingirem o equilíbrio térmico, o equilíbrio térmico e a temperatura deles se igualarem. Quando isso acontecer, eu não tenho mais troca de calor. Bem, estamos falando de calorimetria. E calorimetria é a medida do calor, né? Como a gente tinha a termometria, que era a medida da temperatura, aqui nós temos a calorimetria, que é a medida do calor. Na termometria, tínhamos um instrumento para medir a temperatura. Esse instrumento é o termômetro, ok? Já na calorimetria, nós teremos o calorímetro. Então, o calorímetro mede a quantidade de calor em um determinado local, em um determinado espaço, não é? Essa é a função do calorímetro. Então, o calorímetro é um instrumento que mede, que se você colocar aqui mensura, pode também, que mede a quantidade de calor. O que é a quantidade de calor? Energia e trânsito, né? Então, é a quantidade de calor que um corpo transmite? Não. Eu tenho que ter pelo menos 2 corpos ali, né? Para poder ter uma quantidade de calor. Então, é o instrumento que mede a quantidade de calor. É um instrumento que mede a quantidade de calor trocada pelos objetos em seu interior. Olha uma particularidade que a gente tem aqui. Quando a gente fala de termômetro, não é? O termômetro ele pode ser medido em qualquer local. Não é? Se eu estou com febre, eu posso medir o termômetro sentado em uma cadeira, deitado em uma cama, em pé, em uma sala, no quarto, né? Mas o calorímetro, ele é um instrumento onde dentro dele, ele é fechado de uma maneira que fatores externos não influenciem nessa medida da quantidade de calor. Então ele é isolado do meio externo. O meio externo não pode interferir na quantidade de calor que está ali sendo trocado, não é? Ele é um isolante dentro dele. Dentro dele é um isolante. Porque a quantidade de calor tem que ser medida somente entre os objetos que eu quero fazer essa medição. Então eu coloco lá 2 objetos ou mais e eu vou mensurar, eu vou medir a quantidade de calor que está tendo dentro daquele calorímetro. Se eu abrir o calorímetro, fatores externos vão influenciar na medida dessa quantidade de calor. Então, o calorímetro ele tem que ser fechado de uma maneira, ele tem que ser isolado de uma maneira que fatores externos não influenciem dentro dele, ok? Então, o calorímetro é um instrumento que mede a quantidade de calor trocada pelos objetos em seu interior.
A história do calor é bastante longa. Podemos falar sobre muitos atores principais dessa história, né? Do calor, que contribuiu muito para a definição do calor, contribuíram muito para a definição de calor e para a medida do calor, né? Podemos falar de Lavoisier, podemos falar de Thomson, mas uma das figuras mais importantes é James Preston Joule, mais conhecido como Joule, né? Mais conhecido como Joule. Joule, em 1848, ele fez um experimento, esse experimento aqui, onde ele colocou uma haste, ó, com pás laterais, colocou um termômetro e água. Então vejam que a substância era água, tá? A substância era água, né? E aqui a pressão de 1 atm. Quando ele soltou um peso que estava preso à haste, essa haste se moveu por causa da queda desse peso. Então a gente sabe que esse peso aqui, ele tinha energia potencial. Quando eu soltei o peso, ele passou a ter energia cinética. A energia potencial foi transformando-se em energia cinética. Então, nesse caso, nós temos energia mecânica. A energia mecânica aqui é formada pela energia cinética mais energia potencial, ok? Essa energia mecânica moveu a haste movimentou a água se agitou. Quando a água se agitou, as partículas, né, as moléculas da água começaram a vibrar mais rapidamente, aumentou a energia cinética. Essa energia cinética, a energia cinética média, ou seja, a temperatura, não é? Se elevou por causa do quê? Da energia cinética média. Então, elevou a temperatura. Então, perceba que a energia mecânica transmitiu energia para dentro do recipiente. A energia se transportou daqui, ó, do externo para o interno. E esse transporte de energia foi suficiente para alterar a temperatura. Se alterou a temperatura, eu tenho variação de temperatura. E onde eu tenho variação de temperatura, eu tenho um calor. Então é daí que a gente diz que calor é energia em trânsito. A energia que era mecânica foi transformada em calor, né? Então, essa transformação de energia, a energia em trânsito, foi definida como uma caloria. E uma caloria, nós dizemos que vale 4,186 joules. Joules é medida de quê? Joules é a medida de energia, né? Já que energia é trabalho, é por isso que eu utilizo o joule. Então, este trabalho aqui, essa queda, liberou uma energia de 4,186. Essa energia de 186 causou um aumento da temperatura da água. E a gente diz que esse aumento, quando está relacionado à energia de 4,186 joules, se chama uma caloria. Então, o que é uma caloria? Uma caloria é a energia que foi transportada de um ponto para o outro, através da transformação da energia mecânica em calor. Há duas maneiras do calor ser transmitido. O calor pode ser transmitido de forma sensível ou de forma latente. Quando o calor é transmitido de forma sensível, ele é transmitido de forma sensível quando eu tenho variação de temperatura. Ah, mas sempre não há variação de temperatura? Se a gente viu anteriormente que para ter calor eu tenho que ter uma variação de temperatura, mas há um caso à parte. Quando eu estou em mudança de fase. Então, sempre que eu estou em mudança de fase, a temperatura se mantém constante. O que acontece? As moléculas se reagrupam. Então, quando as moléculas se reagrupam, a temperatura se mantém constante
mas eu tenho ganho ou perda de calor. O calor ele é transferido ou ele é recebido, mas a temperatura se mantém o quê? Constante. Por que se mantém constante? Porque as moléculas estão se reagrupando. Então, esse reagrupamento das moléculas faz com que eu mude de fase através do recebimento ou da perda de calor. Quando isso ocorre, eu tenho calor latente, eu não tenho variação de temperatura. Então, o que é o calor sensível? O calor sensível é a quantidade de calor que eu recebo ou que eu perco através da variação de temperatura. Então, a variação de temperatura. A variação existe, né? A variação de temperatura. Já quando o calor é latente, não há variação de temperatura. Então, o calor pode ser transmitido de duas maneiras, ou através de um calor sensível ou através de um calor latente. No calor sensível, há variação em temperatura. No calor latente, não há variação em temperatura. Há o que? Há o reagrupamento das moléculas. Você já deve ter percebido que algumas substâncias aquecem mais que outras, né? Mesmo recebendo a mesma quantidade de calor. Um exemplo é quando em um dia ensolarado com altas temperaturas você pode andar descalço sobre um chão de terra batida, mas não consegue pisar no asfalto, né? É um exemplo. Embora os dois estejam recebendo a mesma quantidade de calor, né? Por que que isso acontece? Isso acontece porque existe uma quantidade de calor característica da substância, né? E essa quantidade de calor que a gente tem que dar para a substância tem que receber para poder ter essa alteração, né? Ou perder, né? Nós chamamos de calor específico. Então, o calor específico é o calor, é a quantidade de calor que uma substância tem que receber para alterar a temperatura dela. Perceba que eu estou falando a palavra substância. Então, nós vamos no micro, né? Quando eu falo do macro, estou falando em capacidade térmica. Então, quando eu falo em substância, eu estou falando em calor específico. Quando eu falo em um corpo, em um material, eu estou falando em capacidade térmica. Essa é a principal diferença entre calor específico e capacidade térmica. Capacidade térmica também é a quantidade de calor necessária para que a temperatura varie em uma unidade de temperatura, né? A capacidade térmica. Mas quando eu me refiro ao corpo, quando eu me refiro à substância, eu falo de calor específico. Então nós temos uma substância. Uma substância esquenta mais do que uma outra substância, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor. Por que isso acontece? Porque ela tem uma propriedade que se chama calor específico. É uma característica dela. Né? Então tem substância que tem calor específico menor e tem substância que tem calor específico maior. Aquela que tem um calor específico menor necessita de uma quantidade de calor menor para poder aquecer. Aquela que tem um calor específico maior necessita de uma quantidade de calor maior para poder aquecer. Um exemplo é a água. A água tem um calor específico de 1, tá? O calor específico da água é de 1 caloria por grama para alterar 1 grau Celsius desse 1 grama. Ou seja, eu tenho 1 grama de água. Se eu quiser alterar 1 grau Celsius desse 1 grama de água, eu tenho que aplicar quanto de quantidade de calor? 1 caloria. Tá? 1 caloria.
Já o ferro, eu tenho que aplicar 0,114 calorias. Eu aplicando essa quantidade já é o suficiente para eu alterar em 1 grama de ferro 1 grau. Já a água, eu tenho que aplicar 1 caloria, quase 10 vezes mais, né? Aproximadamente 9 vezes mais de calor eu tenho que aplicar para aquecer em 1 grau 1 grama de água. Então, isso é o calor específico. Quando eu levo isso para o corpo, para todo o conjunto, eu estou me referindo à capacidade térmica. Então, qual é a diferença entre o calor específico e a capacidade térmica? Calor específico, me refiro à substância. E a capacidade térmica, eu me refiro a um corpo. Ok? Então, o calor específico e a capacidade térmica, ambos, são o quê? É a capacidade, é a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma substância ou corpo. Quando eu me refiro à substância, eu estou falando de calor específico. Quando eu me refiro a um corpo, eu estou falando de capacidade térmica. Então, olha só, como vimos, quando trabalhamos com micro, estamos falando do calor específico. Quando trabalhamos com macro, estamos falando da capacidade térmica. Então vamos para o micro, né, que é o início ali. Todo o corpo é feito de uma substância. Então o micro é muito importante porque esse corpo é feito das substâncias. Então temos aqui o exemplo de algumas substâncias: a água, o alumínio, o ferro e a prata. Esses valores que temos aqui do lado são os valores do calor específico. O calor específico da água é de 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quer dizer que para eu alterar 1 grau em 1 grama de água, eu necessito de 1 caloria. Já o alumínio é 0,217. O que quer dizer isso? Que para ser alterado 1 grau Celsius, né, em 1 grama de alumínio é necessário eu aplicar 0,217 calorias. E o ferro, o que é que esse valor quer dizer? 0,114. Quer dizer que para eu alterar em 1 grau Celsius, alterar 1 grau Celsius em 1 grama de ferro, é necessário eu aplicar 0,114 calorias. E esse valor da prata quer dizer o seguinte, que para eu alterar em 1 grau Celsius, em 1 grama de prata, é necessário eu aplicar 0,056 calorias. Então, olhando para o calor específico, a gente sabe qual é a substância que esquenta mais facilmente se eu aplicar a mesma quantidade de caloria, né? A substância que vai aquecer mais facilmente será a prata, porque a prata tem um calor específico que menor. Então a prata esquenta mais facilmente. Somente com 0,056 calorias eu consigo alterar em 1 grau a temperatura de 1 grama de prata. Então vamos para o macro agora, né? Vamos para o conjunto de todas as gramas ali daquela determinada substância ou substâncias. Então vejam que eu represento pelo C maiúsculo, né? É um C maior.
Já o calor específico é um seminúsculo, é um sem menor. Justamente porque o calor específico, a gente está no micro ali da formação, né? E na capacidade térmica a gente já está no macro, já está em todo o conjunto, né? Então quando eu falo de um conjunto maior, estou falando da capacidade térmica do corpo, capacidade térmica. Mas a definição é muito parecida com a definição do calor específico, né? A capacidade que o corpo tem de resistir a mudança de temperatura, né? Já que esse corpo está ganhando, está perdendo calor. Então, a capacidade térmica, eu estou me referindo ao corpo, e o calor específico, estou me referindo a substâncias. Estou falando isso novamente porque as pessoas geralmente confundem essa noção de calor específico e capacidade térmica. Então, capacidade térmica, ela é definida pelo C maiúsculo. E, pelo que a gente viu, está relacionada à quantidade de calor que o corpo recebe ou o corpo perde, né? Transfere. Ok? E a gente definiu que a capacidade que o corpo tem de resistir, né, à mudança do quê? De temperatura. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho dois corpos, tá? Eu tenho o corpo 1, vou colocar aqui corpo 1, C1, tá? Só pra gente poder fazer a análise melhor. E vou dizer que esse corpo 1 ganhou 10 calorias, tá? De uma fonte qualquer. Ganhou 10 calorias de uma fonte qualquer. Qualquer. 10 calorias. Já o corpo 2 ganhou também 10 calorias. Então percebam que tanto o corpo 1 quanto o corpo 2 receberam a mesma quantidade de caloria. 10 calorias cada um, né? Deixa eu ajeitar aqui esse traço para ficar melhor. Ok, mas qual é que foi a variação de temperatura do corpo 1? O corpo 1 variou a temperatura em 2 graus Celsius, ok? Variou a temperatura em 2 graus Celsius. Já o corpo 2 variou a temperatura em 5 graus Celsius, né? Se a gente dividir isso aqui, não vamos esquecer que aqui nós temos calorias por grau Celsius, né? E aqui é Celsius. Aqui é caloria, aqui é grau Celsius. Então, resolvendo essa divisão, nós vamos ter aqui o valor de 5 calorias por grau Celsius. E já aqui nós teremos o valor de 2 calorias por grau Celsius. O que a gente consegue perceber com isso? A gente consegue perceber que o corpo 1, para alterar a temperatura, né, alterou a temperatura em 2 graus Celsius quando recebeu 10 calorias, ó. Ok? Então a gente pode ver que para alterar a temperatura do corpo 1 em 1 grau Celsius é necessário eu aplicar 5 calorias só para alterar a temperatura do corpo 1 em 1 grau Celsius. Já o corpo 2 é necessário eu aplicar 2 calorias para alterar a temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, eu preciso de menos calorias para alterar a temperatura no corpo 2. Já o corpo 1 eu preciso de mais calorias. Ou seja, a capacidade térmica do corpo 1 é melhor do que a do corpo 2. Ele resiste mais. Ele resiste mais à alteração da temperatura. Ele segura mais a temperatura que ele tinha antes quando ele recebe um calor. É só imaginar em duas garrafas térmicas. Eu tenho uma garrafa térmica 1 e eu tenho uma garrafa térmica 2. Com esta informação, você vai preferir comprar qual?
Você vai preferir comprar a garrafa térmica 1, né? Por quê? Porque a garrafa térmica 1 vai manter a temperatura da substância por mais tempo do que a garrafa 2, já que na garrafa 1 eu preciso de mais calorias para poder alterar 1 grau Celsius cada grama dessa substância. Ok? Vimos que a equação para definir a capacidade térmica é dada da seguinte forma: Czão é igual à quantidade de calor que o corpo recebe sobre a variação de temperatura sofrida por este corpo após receber esta quantidade de calor, não é? Só que, como já vimos, a capacidade térmica é formada de substâncias. Então, se ela é formada de substâncias, eu posso colocar aí também o calor específico, já que as substâncias têm o calor específico, né? É inata da substância ter o calor específico. Então, posso colocar uma fórmula aí, eu posso criar uma equação, onde nessa equação eu tenha o meu calor específico, né? Então, posso dizer também que a minha capacidade térmica pode ser encontrada em função do calor específico de Czinho, ok? Por quê? Porque Czinho compõe Czão. Por isso que eu posso colocar o Czinho aqui, ó. Posso colocar o Czão em função do Czinho. Só que o Czinho forma quem? O Czão, né? Para formar o Czão, ele tem que ter vários Czinhos, né? Então, esses vários Czinhos é o que a gente vai chamar da massa. Então, o calor, a capacidade térmica, eu posso encontrar simplesmente pegando a massa do corpo, não é? E multiplicar vezes o calor específico. Então, eu tenho duas equações para a capacidade térmica. A primeira, que é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Veja que a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura e diretamente proporcional à quantidade de calor. Ou a nossa segunda equação, né? Onde a capacidade térmica é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao calor específico. Então vamos lá, vamos para a equação fundamental da calorimetria. Veja que falamos em elementos importantíssimos quando a gente está estudando o calor, né, em um sistema, né? Quais são esses elementos que nós temos? Nós temos a quantidade de calor, temos o calor específico, temos a capacidade térmica e a variação de temperatura desse sistema. Então veja que a gente falou desses 4 elementos aqui: quantidade de calor, calor específico, capacidade térmica e variação de temperatura, ok? Sendo que o calor específico está dentro aqui da capacidade térmica. Acabamos de ver, né, numa equação que a gente tem a capacidade térmica e o calor específico. Então eu posso escrever a minha equação fundamental em cima desses 4 elementos. Vamos partir desse elemento aqui, ó, da capacidade térmica, né? Já que o calor específico está dentro dele. Então, vimos que a primeira equação da capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, ok? E vimos que a segunda equação que nós temos é, posso colocar um igual aqui, né? Porque capacidade térmica é igual a isso, ou igual a M vezes Czinho. Ok? Isso é a minha capacidade térmica. Então, olha só o que vai acontecer agora. Se eu fizer o seguinte,
Se eu tirar esse Czão daqui, né? E trabalhar só com essa igualdade aqui, ó. Satisfaz, né? Todo o meu conjunto, já que essa igualdade é o Czão. É a minha capacidade térmica. Dessa maneira, nós vamos ter que Q sobre variação de temperatura é igual a M vezes Czinho. O que eu estou querendo? A equação fundamental da calorimetria. Calor, né? Calor, tá? Então, vamos deixar no primeiro membro, no primeiro lado da igualdade, o Qzão aqui, ó. Como é que a gente faz isso? A velha regra de 3, né? Vamos colocar aqui o valor, subentende-se que aqui temos o valor 1 e vamos fazer o velho cruz credo, produto entre os meios, né? Vamos ficar com Qzão vezes 1 é Qzão, M vezes Czinho vezes delta θ, vezes a variação de temperatura, é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. E esta é a nossa equação fundamental da calorimetria. Então, nesta equação, nós temos os elementos necessários para estudar a quantidade de calor em um sistema, né? A massa, porque toda substância, ou a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Aí você pergunta, mas cadê a capacidade térmica? Aqui está a capacidade térmica, não é? Já que ela pode ser escrita dessa forma aqui. Então, na equação fundamental da calorimetria, temos todos os elementos necessários para encontrar a quantidade de calor. Temos a própria quantidade de calor, temos o calor específico, temos a capacidade térmica e temos a variação de temperatura.